Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional.
Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da Palavra da Fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. Vamos cultuar ao Senhor, entregar o nosso louvor a Ele, dizer o quanto Ele é bom e fiel. Aleluia. Chegado um novo tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Nada pode me parar, nada pode me parar, nada pode me parar, nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebre a Nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Chegado um novo tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Nada pode me parar,
me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. celebre a Nova temporada, minha fé está firmada. Por isso eu Danço, por isso eu canto, Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. celebre a Nova temporada, minha fé está firmada. Celebre a Nova temporada, minha fé está firmada. Celebre a Nova temporada, minha fé está em Deus. Aleluia. 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 Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, Estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.
tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti
volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia. Podem sentar, amém? Aleluia, glória a Deus, boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom. Quantos estão animados? Amém? Glória a Deus. Que coisa boa nós podermos estar reunidos no nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Não tem ninguém nos visitando pela primeira vez, mas nós estamos aqui com o pastor Fábio e a Samere, amém? Quantos se alegram? Amém? Que nós vamos receber a palavra de Deus através da irmã Samere, é poderosa, viu, irmãos? Professora do Rema, diretora do Rema em Teresina e primeira dama da igreja lá também. Com certeza você vai ser grandemente abençoado, não tenho dúvida nenhuma. E o pastor Fábio está aqui, ó. Está aqui o livro do homem, olha aí, ó. Glória a Deus, domingo pela manhã e 18 horas também, nós vamos estar fazendo o lançamento do livro, hein? Privilégio da nossa igreja de Caucaia, amém? Vai fazer aí a Van Premier, né? Primeiro lançamento aí do livro, glória a Deus, amém? Vamos honrar o Senhor então, através do dízimo, da nossa oferta. A Bíblia diz para nós honrarmos o Senhor com a nossa fazenda e com as primícias de toda a nossa renda, amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5 em diante fala sobre isso. Nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, aleluia, porque não precisamos, porque a Bíblia tem o que é necessário. Nessa hora não precisa você arrazoar. Então a Bíblia diz lá, não te estriba no teu próprio entendimento, é porque você pode querer arrazoar nesse momento. Será que vale a pena? Será que eu dou? Eu tenho pouco, eu não tenho? Fica essa luta na mente. Mas a Bíblia tem aqui já escrito o que você deve fazer. Então não precisa ficar pensando. Amém? Tem que honrar o Senhor com a fazenda e com as primícias da renda. Aleluia. Isso é um privilégio que nós temos. Deus nos tem abençoado. Se nós estamos aqui, né, nós podemos. Amém? Aleluia. E no capítulo 9 de 2 aos Coríntios, versículo 6, Paulo vem lembrar a igreja, né? Ou afirmar, ele diz assim, isto eu afirmo. Quando ele diz assim, isto eu digo, ele está afirmando, e essa afirmação não é simplesmente de Paulo, é a afirmação do Espírito Santo. Amém? Que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Então ele diz, cada um dê segundo propõe em seu coração. É claro que aqui ele não estava falando sobre dízimo, porque dízimo não tem que você propor no seu coração o valor, 10% é 10%. Amém? Se você der o trízimo, né? Tem gente por aí que está pedindo o dízimo 2 vezes, ou 3 vezes, sei lá. Se você der 2 vezes, você não deu 2 vezes o dízimo, você deu o dízimo e uma oferta.
Porque o dízimo é simplesmente a 10ª parte. Amém? Então não está falando aqui do dízimo, está falando de ofertas, mas o princípio está estabelecido. Qual é? Quem está dando não está simplesmente dando, está semeando. Amém? Quando Deus olha o propósito do teu coração. Amém? E Ele diz que deve ser feito com alegria. Então pronto, você obedecendo essas coisas, você está abençoado. A Bíblia já fala, não precisa procurar mais nada. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa, honrando o Senhor, reconhecendo que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é que nos dá tudo que nós temos, e é da tua própria mão, Senhor, que nós te damos, te devolvemos. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Chegado um novo tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, um novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo de colher o que plantou. A estação chegou, um novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Nada pode me parar, nada pode me parar. Nada pode me parar, nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebre a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Glória a Deus, obrigada, gente. Vocês são maravilhosos, ungidos. Se o Senhor nos permitir, a gente serve juntos no fim de novo. Que bênção, que honra estar aqui, irmãos. Que maravilha. Eu quero começar agradecendo ao pastor Rubênio, a Mona Lisa, esse casal tão precioso que nós conhecemos há tanto tempo, né? Alguém que faz parte também da nossa história, ambos. O pastor Rubênio já era pastor, foi meu professor no Rema. Eu gosto sempre de dizer isso, que é para o pessoal saber mais ou menos as nossas idades, viu? Estou brincando. Ele foi professor de um monte de gente, isso é uma grande honra para nós, irmãos, ter aprendido com esse homem. Você tem o privilégio de ter um pastor excelente, de ter um pastor cheio da unção, cheio da palavra. E eu sei, dou testemunho disso, porque também nós desfrutamos dessa mesma unção, dessa mesma palavra que ele carrega. Nós fomos alunos dele enquanto morávamos aqui em Fortaleza. Eu sou cearense, né? Vou dispensar boa parte da minha apresentação, porque ele já falou aí um monte de coisa. Mas eu sou cearense, nasci aqui em Fortaleza, morei aqui até os 30 anos de idade, casada com o pastor Fábio, que você também vai conhecer um pouco mais esses dias, se já não conhece. Ele é brasiliense, nós nos conhecemos aqui em Fortaleza, né, ali em Fortaleza. E servimos ao Senhor durante 14 anos no Verbo da Vida aqui, na época o Verbo da Vida Benfica, lá com o pastor Mansueto, e o Senhor nos direcionou para Teresina, no Piauí, onde nós fomos servir junto com o pastor Judivan e Rossana, que eu sei que também vocês conhecem, talvez, porque ela sempre está por aqui, não é? Inclusive tem conferência de mulheres em agosto aqui com ela, que eu estou sabendo.
E então nós fomos direcionados para aquele lugar e estamos servindo ao Senhor lá desde então, desde 2016. Esse ano fazemos 10 anos em Teresina. Trago um abraço caloroso de verdade dos irmãos teresinenses para vocês. Né? E nós temos inclusive alguns irmãos daqui de Fortaleza que foram para lá também servir ao Senhor junto conosco nessa missão. E durante essa missão o Senhor nos deu o nosso maior presente, que é o Theo Henrique, que está ali atrás, deitadinho no colo da Milena, que ajuda a gente, serve junto com a gente ao Senhor também. E ele é o nosso presente, é o nosso herdeiro, nosso legado missionário, já nasceu no Piauí. E estamos aqui por esses dias, né? Aprove ao Senhor nos trazer para esse lugar. E eu sei que tem algo que vai ser transferido da nossa vida para a sua e da sua para a nossa também. Amém? Sempre que o Senhor nos junta, Ele nos junta para sermos edificados, melhorados, para sermos acrescentados uns pelos outros. Há algo que está na sua vida que também é precioso para nós, assim como algo na nossa vida é precioso para vocês. Então, quero agradecer ao pastor Rubem e Mona Lisa pela honra, pelo convite. Eu sei que esse púlpito é um púlpito cheio de responsabilidades. Eles não entregam a qualquer pessoa. Então, eu estou aqui carregada de temor e tremor. Amém? Eu quero falar nessa noite com vocês sobre algo que o Senhor tem também apontado ao meu coração. É uma bandeira que sempre está sendo carregada. Onde eu passo, se eu posso, eu levo um pouco dessa mensagem. É algo que eu mesma tenho desfrutado, tenho carregado. E eu quero falar com você hoje um pouco sobre isso, sobre a mão do Senhor e sobre como nela há força e poder para nós. Amém? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz em 1 de Crônicas, no capítulo 29, eu gostaria que você abrisse lá junto comigo, 1 de Crônicas, capítulo 29, no verso 11. A Bíblia vai nos contar sobre uma oração de Davi. Davi é aquele menino que se tornou rei. O homem que foi chamado segundo o coração de Deus, Davi que fez grandes feitos, apesar de ter começado na pequenez dos bastidores da sua própria geração, a Bíblia nos conta sobre essa oração que ele faz, louvando ao Senhor. No verso 11 diz assim: Teu Senhor, isso é Davi reconhecendo o Senhor, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu exaltaste por chefe sobre todos. No verso 12 ele reconhece: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Diga: na mão do Senhor há força e poder. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu aprendi durante uma fase da minha vida, no escurecimento do meu entendimento, eu aprendia que na mão do Senhor poderia haver para mim juízo, poderia haver para mim punição. Eu aprendi durante um tempo que a mão do Senhor podia pesar sobre aquele que era filho dele, quando ele queria de alguma maneira punir esse filho. Mas ao longo da minha jornada com o Senhor, da nossa corrida com o Senhor, nós fomos aprendendo a verdade das Escrituras. E nós compreendemos aquilo que a Bíblia diz nesse versículo. Nós passamos a entender que na mão do Senhor há força e poder, que riquezas e glória e honra vêm dele. E quando ele quer abençoar os seus filhos, é com a sua mão poderosa que ele se estende. Sabe quando nós entendemos isso, irmão? Quando alguém fala: olha, cuidado porque a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, a gente diz: pesa mesmo, Senhor, porque na sua mão há força, na sua mão há poder, na sua mão há riquezas, na sua mão há glória, há honra para aqueles que são fiéis a Ele. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a ver o Senhor como de fato Ele é, o nosso Pai cuidadoso, zeloso, que nos ama e nos dá todas as coisas que dizem respeito à vida. Deus não tem interesse em nos maltratar, Deus não tem interesse em nos machucar, você sabe bem disso, eu não tenho dúvidas que você é bem ensinado nessa igreja. Mas é preciso que a gente lembre que essa mão do Senhor está sobre nós continuamente. A mão do Senhor, irmãos, está sobre as nossas vidas todos os dias. Algumas pessoas não entendem, mas quando a gente estuda, por exemplo, a matéria a unção no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós vemos que algumas expressões, elas trazem o entendimento do que é a unção. Uma dessas expressões que a Bíblia demonstra é a expressão mão do Senhor. Em algumas passagens nós vemos o Espírito do Senhor, existem passagens que falam sobre o Espírito de Deus, existem passagens que falam sobre o vento, o manto, ou mesmo quando fala sobre a nuvem do Senhor, está expressando ali um tipo de manifestação da unção. Mas quando a Bíblia usa a expressão mão do Senhor, geralmente nós estamos aprendendo sobre unção no que as Escrituras estão revelando. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos que quando Davi fala aqui sobre a
mão do Senhor e sobre nela está força, nela está poder. E quando nós entendemos que nós fomos ungidos em Cristo, irmãos, nós não temos mais o Espírito Santo agora de vez em quando conosco, nós temos a habitação da pessoa do Espírito Santo de Deus em nós o tempo todo. Full time, 100% do tempo ele está dentro de nós e ele também se manifesta sobre nós através do batismo no Espírito Santo quando nós recebemos esse revestimento de poder, mas também na habilitação que ele nos dá, na capacitação que ele nos dá para os dons que nós desempenhamos em serviço a ele. Então essa unção, essa mão do Senhor, ela está manifestando-se continuamente na vida daquele que nasceu de novo. Ela está se manifestando sobre a sua vida, irmão. Isso significa que essa mão do Senhor, que essa unção que Ele nos deu, que Ele derrama sobre nós, pelo Espírito que nos foi outorgado, irmão, isso significa que essa unção te capacita para lidar com toda e qualquer situação dessa vida. Talvez você chegou aqui meio tenso, meio preocupado, mas eu quero te dizer, em toda a Bíblia, irmão, todo aquele que desenvolveu alguma coisa, realizou algo para Deus, toda a Bíblia, em todas as histórias que nós podemos ver, das mais simples ou as mais complexas que existiam, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ninguém faz nada na sua própria força, mas debaixo da unção do Espírito, irmão, tudo é possível. Eu vim nessa noite dizer para você isso, que debaixo da unção do Espírito Santo, você pode todas as coisas, você pode suportar as pressões, você pode lidar com elas, você pode vencê-las todos os dias da sua vida, irmão. Não há falta que possa resistir a você. Sabe uma coisa que eu aprendi? A Bíblia fala lá em Josué que ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. É possível que você agora esteja enfrentando algum tipo de resistência. Alguém, em algum lugar, alguma coisa, alguma situação pode estar te resistindo. É aquela oposição frequente, é aquela dificuldade constante de alguma maneira. Mas uma coisa é certa, irmão, a Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos resistir todos os dias nas nossas vidas. Pode acontecer a resistência hoje, pode acontecer amanhã, mas não vai durar para sempre, porque a mão do Senhor te dá força, te dá poder para lidar com essas situações. Talvez você pense isso, sabe? Talvez você olhe e se veja às vezes incapacitado. Talvez você se veja inabilitado para alguma coisa. Irmão, eu quero te dizer, se você se vê assim, é você a pessoa certa para o que Deus chamou. Deus nunca chamou ninguém que achava-se plenamente capacitado para aquilo que Ele chamou. Geralmente Deus chama aquele que não se vê capacitado. Por quê? Porque é essa pessoa que depende do Espírito Santo e da unção que o Senhor nos dá. Eu não estou dizendo com isso que você precisa se ver pequeno e você precisa se menosprezar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que geralmente a pessoa que se sente assim é quem Deus chama para mostrar que na sua força, no seu poder, na sua unção, ela pode e ela vai além do que ela pensou. É isso que eu quero que você entenda, que talvez a forma como você se vê tenha te limitado em algumas questões, em algumas situações, mas na mão do Senhor, quando nós entendemos que ela está conosco, que ela está sobre nós, aí, irmãos, nós somos imparáveis para viver o impossível. Deus está o tempo todo procurando pessoas assim, que são improváveis, como eu, como você. Eu era uma menina tão tímida, tão tímida, tão tímida, eu sempre passo falando sobre isso por onde eu vou. Eu era tão tímida, irmãos, tão tímida, que quando os meus parentes chegavam na minha casa, na casa dos meus pais, eu me escondia para não precisar falar com eles. Eu me escondia atrás da porta para não precisar cumprimentar a minha própria família. Eu era tão tímida que eu achava que da minha casa, por eu ser a mais nova, eu era a última das últimas das últimas. Mais ou menos como aqueles personagens bíblicos que dizem, eu sou o último da minha casa é a última da tribo. Era mais ou menos assim. E hoje eu me vejo fazendo e sendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer e ser. Diante de pessoas em círculos pequenos ou em multidões. Fazendo o que Ele me habilitou para fazer. Porque a mão dEle está sobre a minha vida. O que eu quero te dizer com isso não é te mostrar a minha própria vida, mas é mostrar para você que debaixo da unção, debaixo do poder do Espírito, debaixo da poderosa mão do Senhor, você pode todas as coisas. Não importa como você esteja se vendo. A Bíblia fala em Zacarias, no capítulo 4, esse texto eu gostaria que você abrisse. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Eu amo essa passagem. Eu creio que ela traz muito entendimento para nós, ainda que seja um trecho curto da Bíblia. É uma passagem bíblica muito preciosa. Zacarias. Você está chegando lá, capítulo 4. Algumas pessoas ficam perdidas, mas está entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 4, verso 6. A
Bíblia fala sobre esse rapaz que foi um homem chamado para facilitar, para liderar o projeto de reconstrução daquilo que o homem havia destruído, que era o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor. E a Bíblia fala que em um certo momento Deus usa Zacarias para falar a Zorobabel. E aqui nessa passagem, no verso 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Diga, é a palavra do Senhor. Não era a palavra de homens, não era a palavra do que as pessoas pensavam, não era a opinião alheia, mas era o que o Senhor dizia a respeito dele. O que importa de verdade, irmão, é o que Deus diz ao teu respeito. Ainda que você tenha opiniões de pessoas, ainda que pessoas te conheçam pelo teu passado, ou mesmo pelo teu presente, o que importa mesmo é a opinião do Senhor, porque Ele te conhece pelo teu futuro. Deus não te conhece pelo que você viveu ou pelo que você está vivendo. Deus é um visionário, Ele te vê pelo que você é, na plenitude daquilo que Ele projetou para você ser. O teu futuro, irmão, é glorioso. E ele disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ele diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ora, ele estava dizendo: não é pela sua própria força, não é pelo seu próprio poder, mas pelo meu espírito. E quando nós olhamos aquilo que lemos em 1 de Crônicas, no capítulo 29, nós vimos que na mão do Senhor há força e poder. E ele estava dizendo: mas não é nem pela força e nem pelo poder, não poder e nem força humanas, mas pela força e pelo poder de Deus. Ele diz: pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ele fala: quem és tu, no verso 7? Ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina. Você vai ser uma planície, uma terra plana. Ele estava falando sobre aquilo que se opõe, sobre uma montanha difícil de ser traspassada, de ser vencida. Nós estamos falando de uma construção literal. Era como se aquele homem estivesse sendo desafiado a construir em cima de uma montanha, de um monte. E ele está dizendo: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Talvez o seu monte não seja uma montanha onde você precisa literalmente construir, mas talvez seja um monte de problemas, talvez seja um monte de situações complicadas, talvez seja um monte de oposição, talvez seja um monte de escassez. A Bíblia fala que Jesus mesmo ensinou: se dissermos a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com... Será com quem? Se alguém disser. Quantos estão aqui e são alguém? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te. E ele estava dizendo: diante desse grande monte tu serás, diante desse homem chamado Zorobabel, esse grande monte será uma campina. É interessante, irmãos, porque nós estamos falando pela mesma coisa, de situações diferentes, mas de um mesmo exemplo. Ele está falando sobre um monte. Jesus falou sobre um monte, aqui Zacarias estava falando sobre um monte. E diante de um ou de outro, todos podem ser vencidos por causa da unção, do poder e da palavra liberada por aquele que crê. O que é interessante é que quando a gente olha isso, a gente diz: mas Jesus estava falando de um monte literal, verdade? Ele estava. Mas às vezes, irmãos, nós estamos cercados, ou nós estamos nos deparando, nós estamos debatendo e enfrentando um monte de problemas. Eu quero te dizer, irmão, não importa qual seja o teu monte, se é de problema, se é de dívida, se é de confusão, o que é esse monte, se é um desafio. Ei, irmão, esse monte diante de você, ele se torna terra plana, ele precisa se tornar planície, ele precisa ser vencido pela palavra da fé liberada na sua boca e pela unção poderosa que você carrega. Não tem problema que seja maior do que o Deus que você carrega, irmão. Talvez você aprendeu que o seu problema era um problema muito grande. Samuel, mas eu não tenho problema nenhum. Talvez você não tenha um problema agora, mas em algum momento da vida todos nós vamos passar por algum problema. Isso não é profético. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele também deixou a sua ressalva. Ele disse: tem de bom ânimo, porque quem venceu? Porque quem venceu? Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele estava dizendo é que não importa o que você vai enfrentar, eu já venci por você. Em Cristo, irmãos, nós fomos feitos mais do que vencedores. Então, toda e qualquer circunstância que nós venhamos a viver, ela já foi vencida não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus que habita em nós, pelo que Cristo fez naquela cruz, nós já temos a vitória. Nós não estamos crendo para a vitória, nós já temos a vitória. Essa é a diferença do crente verbo da vida. Em muitos lugares nós passamos e os crentes estão buscando suas vitórias, estão buscando suas bênçãos, estão buscando ser abençoados por Deus de alguma maneira. Irmãos, mas nós já carregamos o Deus da bênção. O que é a bênção para quem carrega o Deus da bênção?
Você já carrega o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você. Ele mora dentro de você, Ele está com você agora mesmo. Ele está com você quando ninguém está contigo. Ele está com você quando você se sente só, ou quando você está no meio de uma multidão. Ele está com você quando você chora ou quando você sorri. Ele está contigo todos os dias da tua vida. É essa mesma poderosa unção, é esse poder que está conosco todos os dias. Está com a gente na quinta-feira, no meio da semana, está com a gente no domingo, quando a gente vem cultuar, não importa qual seja o cenário, está com a gente na segunda-feira, na hora de pagar o boleto, na hora de vencer a situação no trabalho, na hora de levar o menino para a escola, na hora de enfrentar o conflito familiar. Ele está contigo, Ele é quem te dá força, Ele é quem te dá poder. Aleluia. Ele disse, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, dizendo, haja graça e graça para ela. No verso 10, se você pular um pouquinho, ele diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos, ou em algumas versões, fala dos pequenos começos. Quem despreza o dia dos pequenos começos, ou dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que ele estava dizendo? Olha, até aquele que despreza alguém no início, quando vê a obra de Deus completa, vai precisar se alegrar. Talvez em algum ponto da sua vida alguém desprezou um começo, talvez alguém olhou para você e disse, rapaz, esse aí não é o fulano, filho de ciclano, que nasceu e cresceu na rua tal. Esse aí não é aquele que vivia desse jeito ou daquele outro, que vivia com aquela mulher assim, que fazia tal coisa quando era adolescente, ou quando ele era jovem ele fazia isso e aquilo. Pois é, mas agora ele está debaixo da mão do Senhor. Agora eu preciso me alegrar, porque quem fez isso só podia ser Deus. É o momento em que até aquele que nem conhece Deus, reconhece Deus em você. Até quem não sabe quem Deus é, vê que aquilo só poderia ser possível se fosse pela mão de Deus. Sabe, eu gosto de uma canção que diz, foi a mão de Deus. Porque realmente, irmãos, tem coisa nas nossas vidas que só a mão do Senhor para fazer. Nós precisamos ficar mais conscientes disso e entender que até mesmo quem não dá valor a um começo precisa compreender que Deus tem uma obra para completar. E quando essa obra é completa, irmãos, todo mundo se alegra. Talvez agora você está passando por momentos em que pessoas não estão acreditando no que Deus já te falou. Talvez pessoas até mesmo da sua casa, na sua família. E eu vou te dizer algo que nem precisa ser muito revelado para saber. Geralmente, as pessoas que menos acreditam em nós são as que estão mais perto de nós. Geralmente. E isso se dá por uma coisa muito simples. Elas convivem conosco, elas veem nossas principais falhas, nossas maiores fraquezas, elas sabem das nossas deficiências como ninguém mais sabe. Mas não é assim no que diz respeito ao Senhor e ao Espírito Santo que habita em nós. Ele é quem está mais perto. E ainda que aquele que por fora não acredite em você, não invista em você, não acredite no plano que Deus tem para você, no que Deus está fazendo na sua vida, o próprio Espírito Santo está dizendo, é isso, filho, eu estou contigo, eu estou vendo, você venceu, você vai vencer, você vai completar, você vai conquistar, você vai alcançar, eu estou aqui para te ajudar. Essa é a diferença. Que quando o Senhor ele olha para nós, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe aquilo que Ele está completando em nós. A mão dEle tem força e tem poder para você. Talvez você fique pensando às vezes em como você vai fazer alguma coisa para o Senhor. Ou em como você vai alcançar algo que você já viu pelo Espírito que você vai viver. Todos nós, irmãos, temos em algum ponto da nossa vida algum vislumbre, alguma visão, uma palavra, uma promessa da parte de Deus que nós cremos que ainda há de se concluir, há de se realizar. Todos nós temos algum tipo de imagem que às vezes permeia a nossa mente, passa pela nossa mente, e a gente olha e diz, o que será isso? E isso, vez e outra, está voltando para dentro de você. Não é algo que você criou, não é algo que você gerou da sua própria cabeça, mas é Deus te dando memórias do teu futuro. Não são memórias do teu passado, mas é Deus te apresentando, te lembrando de memórias do teu futuro, de vislumbres que Ele mesmo já viu acontecer. E Ele quer que você se veja realizando aquilo, você vivendo aquilo. Talvez para você seja algo ministerial, talvez para você seja uma conversão de um parente que você tem, talvez seja uma conversão de alguém que você ama muito, pode ser que seja a concretização de um sonho profissional.
Pode ser que seja você realizando uma missão que o Senhor já te mostrou que você vai viver. Eu não sei o que é, irmão. Pode ser uma realização de um sonho financeiramente falando, uma viagem internacional que você quer fazer, uma compra de algum bem que o Senhor deixou como lícito para você viver. Eu não sei o que é que está aparecendo para você, mas o que eu sei é que não importa qual seja essa imagem, é Deus te lembrando que sob o poder dEle, sob a força dEle, debaixo da unção dEle, é possível você viver, é possível você realizar. Se veja, irmão, cumprindo tudo que Deus disse que você vai cumprir. Se veja vivendo tudo aquilo que Deus já revelou você para viver. Sabe, alguns estão aqui, estão desencorajados. Tem algumas pessoas aqui que têm projetos dentro de gavetas, planos que foram escritos, e elas colocaram naquela gaveta da mesa do quarto. Ou mesmo no criado mudo que fica do lado, na mesinha lateral da sua cama. Coisas que você escreveu num momento inspirado pelo próprio Deus. Ideias, planos, sonhos que você pensa que um dia realizará. E Deus está te lembrando hoje que não é tempo de abortar esses planos. Não é tempo de você engavetar essas coisas. É tempo de você tirar dali de dentro e você interceder por aquilo, porque é isso mesmo que vai se cumprir na sua vida. Talvez uns estão aqui tão desencorajados por algumas palavras das pessoas que amavam ou que estão perto. E Deus está lembrando a você hoje que ninguém te ama como Ele te ama. E que se Ele disse, é como Ele disse. Talvez você está pensando assim, mas como vai ser isso? Na maior parte das vezes, as pessoas que fizeram algo para o Senhor na Bíblia, quando nós olhamos os personagens bíblicos, como nós olhamos para Davi, quando olhamos para Gideão, olhamos para a própria Maria, aquela que deu à luz o nosso Salvador. Quando olhamos para tantos personagens bíblicos, nós podemos ver, irmãos, que a maior parte deles, assim como também me lembro de Sara, de Abraão ainda, quando recebeu a promessa do filho que teria, quase todas as pessoas na Bíblia que lideram melhor assim, com algo que o Senhor havia prometido, com algo que o Senhor estava dizendo que se realizaria. Quase todas essas pessoas fizeram uma pergunta. Elas falaram, como? Eu me lembro de Maria, quando o anjo aparece para ela e fala que ela vai conceber um menino, que vai descer sobre ela, o Espírito Santo vai envolvê-la. Ela diz, como se dará isso, não é? E o anjo vai e tem que explicar para ela, Maria, olha, fica tranquila. Vai descer sobre você o poder do Espírito Santo e o Altíssimo vai te envolver e assim você terá o filho. Mas a pergunta que a maioria de nós faz quando o Senhor fala alguma coisa, quando o Senhor nos revela algo, é como? E sabe, querido, eu quero te dizer, Deus não precisa que você saiba o como. Deus precisa que você creia no quê? No que você crê? Você crê no Senhor? Você crê na palavra? Você crê na unção? É disso que o Senhor depende. Em quem você está crendo? No que você está crendo? Não precisa você saber o como. Eu desisti de saber o como já tem uns anos. Porque quando o Senhor nos disse para sair daqui, para ir para Teresina, a gente não tinha nem 1% do plano revelado. Nós não saímos daqui para ir para lá com promessa de que iríamos pastorear, que iríamos liderar nada, que iríamos dirigir rema, nada disso. Nós saímos daqui com uma única palavra que o Senhor nos disse, vá lá, sirva e siga aquele casal. Nós fomos igual o Senhor fez. Nós chegamos lá e quando a gente chegou lá, nós fizemos exatamente como o Senhor havia dito. Começamos a servir e seguir aquele casal, que Deus já tinha colocado no caminho antes de nós. E a mão do Senhor estava sobre eles, como a mão do Senhor estava sobre nós. E a mão do Senhor, irmãos, ela arquiteta, ela organiza, ela orquestra como nenhuma outra mão orquestra. Deus sabe muito bem como conduzir as coisas. Deus não é manipulador, Deus não nos faz de marionete, mas Deus sabe muito bem como nos conduzir. E foi essa mão que foi nos guiando, nos colocando no prumo, nos colocando no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E então, depois de 6 meses que nós estávamos lá, os nossos pastores chegaram e falaram, olha, nós vamos para um outro lugar. E a gente, opa, que bom, nós vamos junto com vocês. Mas não foi assim que o Senhor tinha programado. E eles disseram, a melhor forma de vocês nos servirem agora, é vocês ficando e cuidando da igreja. E foi isso que nós passamos a fazer. Mas, irmãos, nós não tínhamos 1% do plano revelado quando nós fomos. Sabe por quê? Porque se Deus revelasse o plano por inteiro para nós, a gente era o primeiro a dizer, eu não vou não. Certamente você tem aí algum plano de Deus que foi traçado para você, mas você só sabe 1 ou 10% do que Ele realmente quer. Essas imagens, essas revelações, essas impressões, essas notas no Espírito que vêm, elas vêm como um vislumbre para que você possa saber pelo menos para onde você deve ir. Por onde você deve ir, com quem você deve ir. Mas nunca nós temos todas as respostas, irmãos. Porque ser guiado é como você saltar de paraquedas. Você sabe que o paraquedas vai abrir, você só não sabe bem qual vai ser a hora.
Você vai em plena confiança de que aquilo vai funcionar, porque você sabe quem está contigo. Você sabe que é o Espírito Santo de Deus. E assim é para a gente ser guiado. Muitas pessoas não conseguem cumprir aquilo que o Senhor já falou. Por quê? Porque o Senhor já disse algo em algum ponto e elas não têm todas as peças. E porque não têm todas as peças, elas não querem obedecer apenas àquela uma que eles têm. Deixa eu ser mais clara com você. Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: parece que o céu tá fechado para mim. Parece que o Senhor está em silêncio. Não tem uma resposta, não tem uma direção. Deus não está falando nada. Deus não está respondendo nada. Por que essas pessoas passam por isso? A resposta é clara e a gente olha para a própria Bíblia. O que acontece na maioria das vezes é como também aconteceu com Abraão. Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai da terra, vai para a terra que o Senhor vai mostrar, mas ele não sai completamente da sua parentela. Ele leva Ló junto com ele. O que é que acontece nesse meio tempo? E eu nem estou programado para falar isso, mas isso de alguma maneira está alcançando o coração de alguém aqui. Abraão obedece, mas não obedece por inteiro. Ele obedece em parte. E obediência, irmãos, com o Senhor que não é inteira, não é obediência. Então, se você não obedece por inteiro, o que é que o Senhor fala? O Senhor fica esperando. Deus fica esperando Abraão obedecer o comando para só então, se você estudar o texto lá em Gênesis por completo, você vai ver que Deus só aparece e fala de novo através ali de um anjo para Abraão, depois que Abraão obedece a parte que era faltante, que é quando Abraão deixa Ló e ir-se embora, quando Ló escolhe o lado que ele quer. Abraão deixa Ló e escolher lá o que ele prefere, Ló vai embora, Abraão fica longe da parentela, longe da casa dele, e aí então o Senhor aparece de novo para ele, para falar com ele e dar os próximos passos. Porque Deus só vai te dar a próxima peça, a próxima chave, quando você já tiver passado pela anterior por inteiro. Se Deus está em silêncio com você, é porque certamente Deus está esperando uma resposta sua. Tem gente que diz: eu não estou obtendo respostas. Se você não está obtendo respostas de Deus, é porque Deus está esperando você dar uma resposta a Ele. Quando a gente não tem respostas de Deus, é hora de nós darmos respostas a Deus. Naquela ocasião, Abraão precisava cumprir o que o Senhor já tinha falado. E é assim com quase todos os outros personagens que nós estudamos na Bíblia. Eles precisam fazer uma parte, então o Senhor dá o outro pedaço, e depois o Senhor dá o outro pedaço. E é assim a vida com Deus. Você vai ousando de glória em glória. E é assim que a vereda do justo é. Até que seja dia perfeito. Até que seja pleno dia. Até que seja completo. O que eu estou querendo dizer para você com isso é que você tem certamente alguma parte do plano que Deus tem para a sua vida. Faça aquilo que você pode fazer para cumprir essa parte que você já tem. À medida que você cumpre aquilo que você já recebeu, que você desempenha o que Deus já te entregou, que Deus já te orientou, se você já tem a instrução para alguma coisa, faça aquilo que Deus já te instruiu. E à medida que você faz o que Deus já te instruiu, Ele vai te dar o próximo passo, a próxima chave, a próxima estratégia, o próximo modo, a próxima instrução. Porque você vai vendo que esse poder, essa unção está sobre a sua vida. Você vai percebendo que a mão do Senhor está sobre você. Você vai vendo que se foi possível, é como Davi disse: Deus foi comigo com o urso, Deus foi comigo com o leão, Ele vai ser também comigo contra o gigante. É um processo de progressão. Ele foi vendo que a mão do Senhor estava com ele em qualquer situação. E é assim conosco também. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. No verso 16 diz assim: o alongar-se da vida, você chegou lá? O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Diga: na mão direita, vida. Na esquerda, riquezas e honra. Não importa qual seja a mão que está sobre você, se é a esquerda ou a direita, em uma tem vida, na outra tem riquezas e honra. O que pode te faltar, irmão? Para
para cumprir tudo que o Senhor te mostrou, para viver tudo que você já viu que vai viver, tudo aquilo que você já percebeu pelo Espírito que precisa experimentar. Ei, querido, tudo que você precisa está na mão do Senhor sobre a sua vida. Tem riquezas, tem honra, tem vida, nada te falta. Se precisa de recursos, é o Senhor que te dá. Se precisa de honra, é o Senhor que promove. Se precisa de vida, é o Senhor quem estabelece. Ei, irmão, você só precisa confiar nisso, declarar essa verdade, você vai viver exatamente o que você creu. Tem gente que pensa assim: ah, mas os projetos que eu tenho, ou os planos que eu tenho, os sonhos que eu tenho, eles são muito altos, eles são muito caros, eles são muito complexos, eles são muito grandes. Irmão, tudo aquilo que você tem dentro de você, que o Senhor depositou, e que você mesmo não tem recurso suficiente, você não tem pessoas suficientes, você não tem habilidade suficiente, você não tem conhecimento suficiente, saiba de uma coisa: se tudo isso que você tem, e que você tem visto dentro de você, você tem uma visão, mas você não tem essas coisas, saiba que se você não tem, é porque é um plano de Deus para você, porque é no que você não tem que o Senhor vai se mostrar poderoso. Se você tem tudo que você precisa, irmão, então isso não tem nada a ver com Deus. Se só eu sozinha posso fazer, não tem nada a ver com Deus. Mas quando eu preciso de outras pessoas, quando eu preciso de outras habilidades, quando eu preciso de outros recursos, quando eu preciso de outras ferramentas, irmãos, aí entra a dependência do Espírito Santo, aí entra a dependência da mão poderosa do Senhor. Ei, Pai, é com o Senhor, a minha parte eu consigo alcançar, a minha parte eu consigo fazer, mas a tua parte, Pai, eu estou pronta para experimentar. O que é a mão do Senhor? A mão do Senhor é o braço do homem em fé estendido ao céu, e a mão do Senhor é a poderosa destra do Senhor que vem ao homem naquilo que ele não pode alcançar. É Deus estendendo o braço para aquilo que eu não consigo pegar. O meu braço da fé, irmão, ele é poderoso para alcançar aquilo que é necessário, mas tem uma parte que o meu braço não vai, que é o Senhor quem manda. Meu braço vai até um ponto. A sua fé vai te esticar e vai se esticar o máximo que você conseguir. Mas muitas vezes você vai experimentar coisas espirituais, sobrenaturais e poderosas, porque simplesmente o Senhor quis te favorecer com a poderosa mão dele. É aquele momento em que a tua fé nem operou para aquilo. É aquele instante em que você diz: não estava nem crendo por isso não, mas o Senhor me deu. Eu não estava nem crendo por isso não, mas o Senhor fez. Eu não estava esperando por isso, mas o Senhor abriu essa porta. Como isso se dá? É a mão do Senhor operando sobre os seus filhos. Sua mão alcança uma parte, irmão, mas tem uma hora que você não vai ter força, não vai ter condição, não vai ter poder. Deus entra naquilo que você não pode. Diga: é a hora de Deus. Existe uma hora, né? A gente está em tempo de Copa e tem aquele momento ali do futebol que vai, bota lá o jogador para aquecer, e é aquele momento que você sabe. Tem aquela hora em que vai sair um e vai entrar o outro. Pois é, tem uma hora, irmão, que é a gente que sai do jogo e o Espírito Santo opera sobre nós, por nós e para nós. É a hora que ele diz: não, peraí, filho, sai da cena que agora é comigo. Todo mundo estava vibrando, Neymar entrando em campo, né? Alguns, aqueles que torcem pelo Neymar, tem os outros que torcem pelo Brasil, não importa se com Neymar ou sem Neymar. Mas é engraçado como aquele menino começou eu vi, né, no jogo ontem, quando ele entra para aquecer, fica todo mundo com aquela expectativa. Quando ele vai entrando ali na beirinha do campo, que vai fazer a troca, que ele vai entrar no lugar do outro jogador, irmãos, é impressionante. A maior parte do estádio estava lá com o celular filmando aquele momento histórico. Ei, irmão, a gente precisa ficar mais atento aos momentos históricos em que o Espírito Santo entra em ação em nosso lugar. Ele é só um homem, é só um menino. É cheio de talento, tem suas habilidades, essa não é a questão. Mas quando se trata do Espírito Santo, a gente precisa saber a hora em que a gente sai de cena e diz: Pai, agora é totalmente contigo. Isso é dependência. Isso é entender a poderosa mão do Senhor. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 28 até o verso 35, conta a história de Maria que eu mencionei agora há pouco. Quando o anjo aparece para ela para dizer que ela, sendo uma menina virgem, sendo uma menina que está para ser desposada, dentro do seu contexto de sociedade, que é um contexto altamente, como é que eu posso dizer, preconceituoso, é algo totalmente atípico que aquela menina vai viver. E de repente chega um anjo para ela para dizer que da parte do Espírito do Senhor está vindo e que ela vai conceber um menino. E ela pensando assim: como é que isso vai se dar? Eu nem tive relação com homem nenhum. Ela dá essa resposta para o anjo: como é que vai ser isso? Eu não tive relação com homem nenhum. Ela tem essa resposta na ponta da língua porque ela diz: como isso vai acontecer?
Sabe, irmãos, eu quero te dizer, muitas vezes você vai perguntar, como será isso? Como isso vai ser? Mas é interessante que você perceba que sempre, sempre, o Espírito Santo está te envolvendo. A resposta do anjo é, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. O poder do Altíssimo está te envolvendo agora mesmo, irmão. Para você conceber muito além de um menino no seu ventre, para você conceber projetos, para você conceber ideias, para você conceber planos, para você conceber pessoas espiritualmente, para você conceber muito além do que você consegue ver agora com seus olhos naturais. E o que é interessante, querido, é que aquela menina estava vivendo algo que era inédito. Ninguém antes dela tinha passado por uma experiência onde gerava o Messias no próprio ventre sem que tivesse relação com homem nenhum. Era algo inédito, era algo totalmente inovador, era experimental o projeto. Ela estava sendo pioneira naquilo que o Senhor estava prestes a fazer. E eu declaro você recebendo concepções pioneiras da parte de Deus. Ideias que vêm pela primeira vez, estratégias, negócios, coisas que vão se abrir para você que não se abriam para ninguém. Mas Deus vai experimentar fazer em você pela primeira vez. E para que vai ser isso, Sameiro? Só para que eu possa dizer, foi a mão do Senhor. A unção, querido, que você possui é o que te habilita a viver essas coisas. Não é porque eu estou pregando hoje, não é porque eu estou falando isso de mim mesma, mas porque essa unção que é poderosa está sobre a tua vida, está dentro de você para fazer coisas impossíveis. Era impossível. Ninguém nunca tinha experimentado aquilo. Você pode dizer bem alto assim, levantando sua mão bem alto, acenar assim para o céu e dizer, Senhor, faz em mim, pela primeira vez também. Irmão, você não tem noção do que Deus pode fazer com você. Ninguém na família do meu marido escreveu um livro, mas o Senhor fez pela primeira vez na vida dele. E eu vou te dizer, que livro, viu? Eu li já várias vezes, tive que ler com ele várias vezes para corrigir, sou suspeita para falar. Mas você depois vai poder ter acesso. Mas tem coisas, irmãos, que nós vivemos hoje, na nossa vida, assim, na nossa família, que foi a primeira vez da nossa casa, a primeira vez dos nossos familiares. Deus quer fazer pela primeira vez em você. Nenhum parente teu fez, você vai fazer. Ah, Sameiro, para quê? Só para que as pessoas possam contemplar e ver que foi o Senhor. Não é para o seu nome ser exaltado não, irmão, porque não temos glória e honra para nós mesmos. Deus não tem problema em um filho ser honrado, porque Ele sabe quando o filho é honrado, o pai é honrado. Quando Ele vê você brilhando, é Ele brilhando. Tem crente que fica com besteira, diz, não, eu não quero essas coisas não. Não quero não, deixa os outros filhos quererem. Não fica com besteira, irmão. Quando você brilha, é Deus quem brilha em você. É a glória do Senhor que é vista, é a mão poderosa de Deus que é notada. Não é o seu nome, não é você, mas é o Senhor em você que é percebido pelo que se manifesta de fora. Ora, nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, quando a gente estuda sobre esse assunto, que o fruto é um poder, né? É a manifestação de um poder que é invisível, mas que se mostra visível. O fruto é um poder visível sendo demonstrado por algo que a gente carrega invisível em nós, não é? A gente aprende isso no Rema também, na matéria fruto do Espírito. O que isso significa? Existe uma manifestação de um poder que é invisível, mas se torna visível e eu diria mais, se torna vistoso. Quando a gente pega uma semente, irmãos, você vê, é só uma sementinha, né? Eu tive durante um tempo no quintal de uma casa que nós moramos, uma mangueira que era bem trabalhosa, essa mangueira, mas ela dava muito fruto. Muito, muito fruto. Tanto fruto que a gente chegava a enjoar do fruto que ela dava. De tanto que tinha. Eu ficava às vezes olhando para ela e meditando, e o Espírito Santo falava muito comigo sobre essa mangueira. Foi tema de muitas mensagens para mim, porque eu sei que o Senhor queria me ensinar naquela estação com aquele negócio. E uma das coisas que eu ficava imaginando era que a pessoa que plantou aquela mangueira não tinha noção de quem seriam as pessoas que comeriam daquela manga. Eu não plantei a mangueira, eu não construí a casa, eu só morava na casa, era uma casa alugada, eu só morava lá. Mas, irmão, tanta gente recebeu da manga que aquela mangueira produzia, que a pessoa que plantou nem imaginava que ela poderia um dia alimentar.
Querido, a semente que nós carregamos é poderosa. A semente da palavra que nós carregamos, ela é muito poderosa. Quando nós lançamos ela em terra, irmão, aquilo que é lançado da nossa boca na terra, produz fruto para nós e para pessoas que a gente nem imagina, em lugares que a gente nunca pensou. Aquilo produz resultados que são extraordinários. O que é isso acontecendo? É o poder invisível que está na semente sendo visível no fruto que ela dá. A gente não tem noção, mas aquilo abençoa as pessoas de uma maneira que é extraordinária. A gente pode até contar, quem plantou? Plantou uma semente. Mas quantas mangas aquela mangueira deu? Não tem como. Sabe, pastor Rubem e Mona Lisa, eu sei que vocês plantaram e têm plantado muita coisa, muita gente e muito recurso durante todos esses anos. E eu vinha meditando sobre isso, pensando, rapaz, que coisa, vocês plantam em serviço, plantam em amor, plantam recursos, plantam tempo, plantam a vida. Sementes que muitas vezes são invisíveis para quem está perto. Coisas que só vocês enfrentam, silenciosamente. Conversas que só vocês tiveram. Orações que só vocês sabem que fizeram. Que só o Senhor foi quem viu, além de vocês. Pessoas que vocês semearam, mesmo que o coração sentisse, mas semearam em fé. E eu queria dizer isso para vocês nessa noite. Que as sementes que vocês têm plantado, Deus está para liberar colheitas abundantes sobre vocês. Ninguém fica de mãos vazias com o Senhor. Vocês podem até contar e dizer os nomes do que vocês plantaram em algum ponto da vida de vocês. Talvez vocês lembrem de alguns, mas Deus lembra de todos. E a Bíblia é clara em Hebreus e diz que o Senhor não é injusto para se esquecer daqueles que serviram e ainda servem com amor aos santos. Vocês não só serviram, como ainda servem. Deus não é injusto para se esquecer. Deus sabe contar cada uma das sementes de vocês. E pode ser que agora vocês tenham noção de alguns desses frutos, algumas dessas árvores frondosas que vocês já conseguem ver até de longe. Mas tem algo que é muito superior e o Senhor está liberando nesses dias sobre vocês. Sabe, eu creio que essa igreja, ela não vai caber do tanto de sementes que serão colhidas pela que vocês já plantaram. Recursos, pessoas, habilidades, tempo, vida, tudo que vocês têm plantado até aqui. E sabe, tem algo que o Senhor falou ao meu coração, sobre todo tempo ter um sacrifício da parte de vocês. Todo tempo sacrifício, todo tempo renúncia. Todo o tempo dando um pouco mais. Todo o tempo dando um pouco mais de alegria. Todo o tempo dando um pouco mais de esforço. Todo o tempo dando um pouco mais de atenção. Todo o tempo dando um pouco mais de oração. Todo o tempo dando um pouco mais de cuidado. Até por aqueles que não mereciam ser cuidados. Mas porque o Senhor falou, vocês perseveraram no caminho. E sabe, vem aí um tempo de vocês desfrutarem daquele cuidado que os filhos dão aos pais. Cuidado que os filhos dão. A honra que os filhos dão. Não só de fora, mas os de casa honrando. Ei, você que está aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Honre a vida dos seus pastores. Isso aqui não é encomendado não, irmãos. A gente nem conversa sobre essas coisas. Mas honre a vida dos seus pastores. Talvez às vezes você abra sua boca e diz que eles não são os melhores pastores da sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você também talvez não seja a melhor ovelha que eles tiveram. Às vezes a gente quer ter os melhores pastores. A gente quer ter os pastores mais cuidadosos, mais zelosos, mais honrosos, mais atenciosos, mais amorosos, mais investidores, mais tudo. Mas a gente não está sendo a ovelha mais. A pergunta que a gente precisa se fazer nessas horas é se nós estamos sendo a ovelha que nós gostaríamos de pastorear. Seja para ele a ovelha que você gostaria de pastorear. Eu queria, se eu fosse pastor, a minha ovelha melhor ia ser assim. Pois seja assim. Sabe, às vezes nós queremos ter o melhor de Deus, mas nós não estamos dando o melhor a Deus. E Deus não trabalha com quebra de princípios. Deus trabalha dando colheita a quem semeia. A Bíblia diz que Deus, ele é aquele de quem ninguém pode zombar. Tudo que o homem planta é o que ele colhe. Você está plantando cuidado, você vai receber cuidado. Você está plantando amor, você vai receber amor. Você está plantando recursos financeiros, você vai receber também. Está plantando honra, vai colher honra. Só que, como eu disse, a colheita nós não podemos contar. A gente pode contar as vezes que a gente plantou alguma coisa. A gente até lembra de uma vez ou outra. Tem coisas que a gente planta e nem lembra. Mas Deus contabiliza. E eu vou te dizer uma coisa. Deus, ele não tem uma prestação de contas todos os dias. Deus não chega para a gente presta contas hoje, amanhã. Deus não faz isso todo dia. Mas Deus sempre tem uma hora de prestar contas. E eu costumo dizer que o cartão da fidelidade de Deus nunca falha. Está tudo registrado lá. Mastercard, Visa, nada se compara à prestação de contas que o Senhor faz.
E sabe, Deus honra a fidelidade. Tem sementes de fidelidade que vocês têm plantado aqui. Eu lembro de vocês aqui, adolescentes. Essa primeira fila aqui eu conheço todos, de adolescentes. Nos tempos de Start, que nós liderávamos os jovens lá no Benfica, e eles serviam nos jovens aqui. Caucaia viveu um avivamento entre os jovens. Eu vi esse avivamento. Eu fui testemunha ocular. Esses meninos que servem hoje como ministros aqui nessa casa, nos púlpitos daqui da igreja. Alguns que não estão mais aqui, estão servindo em outros lugares, Adamex junto com Lilian, pastor Adamex agora. Né? Alguns outros, Bruno e Carol, que também serviram um tempo aqui, hoje estão em outro lugar, em outro ministério. Mas tudo aquilo que foi plantado está contabilizado. Fidelidade ou infidelidade está contabilizado. Aí às vezes você chega, eu não vou muito com a cara de fulano, não vou muito com a cara de ciclano, não gosto muito daquele menino ou daquela menina quando está ali. Ei, querido, você não sabe a jornada, a trilha por onde eles passaram, quando você não sabia nem que era igreja. Então honre aqueles que o Senhor tem levantado sobre essa casa. Desde os pastores até os ministros levantados pelos pastores. Mas o pastor está dando oportunidade para fulano de tal. Amém, deixa o pastor dar. Um dia talvez seja a sua vez. Mas ele chegou agora, mas você não sabe o que ele estava plantando no bastidor, irmão. Você não sabe tudo. Ei, você pode dizer comigo, eu não sei todas as coisas. Graças a Deus por isso. Mas o Senhor sabe. Então, se a gente às vezes acha que falta habilidade, falta capacidade, falta sei lá o que a gente possa olhar, Deus está contabilizando tudo. E sabe, a fidelidade de vocês em permanecer também vai ser honrada pelo Senhor. Eu declaro colheitas sobrenaturais e abundantes sobre vocês. Pelo serviço, o amor desempenhado, a perseverança em ficar, quando alguns poderiam dizer, eu vou. Mas tudo isso o Senhor conta. Tudo isso Deus honra. E se houver um momento em que a gente vá, está tudo bem a gente ir. Deus tem mais para enviar. Vocês têm plantado pessoas maravilhosas. Deus tem mais para enviar. Eu declaro em nome de Jesus, vindo pessoas habilidosas, habilitadas, honrosas, com o coração inclinado ao coração de vocês. Pronto para honrar aquilo que o Senhor depositou na vida de vocês. E as estações que vierem posteriormente vão ser facilitadas por pessoas como essas, que vão dar apoio e amparo a vocês, levantando os braços para que vocês não se cansem e para que o povo continue prevalecendo, mesmo que em alguns momentos vocês precisem não estar aqui. Deus sabe exatamente como orquestrar as coisas. Amém? Vamos voltar para cá, né? Aleluia. Diga, na mão do Senhor, a força e poder. Na mão do Senhor, há riquezas e honra. Deus está levantando, irmãos, nesses dias pessoas improváveis. E eu gosto de dizer que é para viver o impossível. Porque pessoas prováveis podem viver qualquer coisa, mas os improváveis vivem coisas que são impossíveis. Quantos querem viver o impossível? Sabe, algumas pessoas não entendem, mas o natural é feito por nós. O sobrenatural é sempre com o Senhor. O sobrenatural é sempre com a mão do Senhor. A nossa mão faz o natural. A gente vai lá e trabalha, mas é o Senhor que nos prospera. A gente pode regar, arar a terra, lançar a semente, plantar, mas é o Senhor quem manda a chuva. A gente pode cuidar do nosso corpo, mas é o Senhor quem nos dá saúde. A gente pode construir uma casa, mas é o Senhor quem nos dá um lar. A gente até pode fazer algum tipo de coisa natural. Com a nossa própria mão nós fazemos. Mas aquilo que é sobrenatural, que está acima do natural, é o Senhor quem opera em nós. É essa mão poderosa que vem em nós agir e atuar de uma maneira super eficaz. E nesses dias, irmãos, nós precisamos entender que vão ter pessoas que vão olhar para nós, para você, para mim, e elas vão falar do nosso problema do passado, vão falar das circunstâncias que nós um dia vivemos, vão falar das incapacidades, vão falar dos nossos históricos, dos diagnósticos, dos relatórios, mas Deus não vai olhar para as nossas limitações. Essas pessoas vão até falar e olhar. Elas vão olhar para nós e vão ter que dizer, como foi que isso aconteceu? Como pode aquilo que eu vi ter acontecido isso? E nós vamos responder, foi a mão do Senhor. Como pode você estar mais bonito? Foi a mão do Senhor. Como é que pode você estar mais rico? Foi a mão do Senhor. Como é que você pode estar mais ousado? Foi a mão do Senhor. Você está mais capacitado? Foi a mão do Senhor. Eu fiz o natural e o sobrenatural foi o Senhor quem fez. Essas pessoas que olham para o nosso problema, o nosso passado, os nossos históricos, nossos diagnósticos, elas só não contam com uma coisa. Você quer saber? Eles não contam com a unção se movendo em nós.
Eles não contavam com a unção de Deus se movendo em você. Ei, há uma poderosa unção se movendo na sua vida. Há um poder sobrenatural atuando sobre você. Existe algo da parte de Deus vindo para você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. Agora mesmo. Você pode declarar comigo, há algo da parte de Deus, sobrenatural, vindo, agora mesmo, na minha direção, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Algo da parte de Deus. Oh, aleluia. Coisas impossíveis vão surgir. Coisas impossíveis surgem quando? Elas nascem e elas acontecem através de pessoas improváveis que decidiram crer no Deus que é todo poderoso. Algo que me chama muita atenção, irmãos, é que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E diz também que em Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Não é? E a gente sabe que existem momentos em que tem coisas que são impossíveis. E você olha e diz, rapaz, isso não tem como. Como vai se dar isso? Como é que vai ser isso? Mas, irmãos, é tão interessante que só existe uma posição onde nós alcançamos o impossível. A gente fica no nível de Deus. Para Deus não há impossíveis. Quem concorda? Para Deus não haverá impossíveis. Agora, como eu posso alcançar esse lugar onde para Deus não tem nada impossível, onde tudo é possível? Aí a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. O único ponto onde a gente se iguala ao Senhor, no que é possível, é quando a gente se posiciona para crer. Se você consegue crer, você desce desse nível e alcança o nível do Deus que não tem impossível. Como é possível? Crendo. Como é possível? Falando. Como é possível? Confiando na unção que nós carregamos também. É nesse lugar que a unção nos coloca na posição onde alcançamos o impossível. A unção, irmãos, ela não só faz isso. A unção coloca a gente em evidência. A unção faz com que um holofote divino se posicione sobre você. Não para que você apareça, mas para que o favor te alcance. O favor de Deus e o favor dos homens vai te alcançar por causa da unção que você carrega. Você vai ser colocado em lugares que você nunca planejou. Você vai passar por pontes que você nunca pensou que ia passar. Vão vir conexões para você que você nunca nem desejou. Mas o Senhor te colocou ali por causa da unção que você está sensível e está confiante e consciente que carrega. Se você entender, você vai perceber que essa mesma unção que te posiciona, ela também te traz as habilidades que você precisa. Eu não tenho possibilidade de fazer, eu não tenho habilidades para fazer, mas o Senhor, Ele traz essas habilidades. O Senhor, pela unção, Ele torna isso possível. É como se Deus manejasse a gente. E a pergunta que foi feita lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 14, diz assim, ó, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? O que estava acontecendo? O anjo está aparecendo para Abraão dizendo que ele vai ser pai de multidões, que ele vai ter um filho e que ele vai ser pai de multidões, não só de uma pessoa só, não é? E a Bíblia fala que para ele aquela resposta não é suficiente, né? Ele diz, o Senhor diz a Abraão como é que vai ser, e ele fala, por que a Sara riu? Dizendo assim, será verdade que eu darei à luz ainda sendo velha? Sara faz um questionamento nos bastidores. E sabe, quem está perto de você, às vezes não entende o que Deus já prometeu que vai fazer. Às vezes quem está perto pode até rir, mas você precisa ficar confiante naquilo que o anjo responde para Abraão. Ele diz, acaso há coisa que seja difícil demais para Deus? Eu gosto de conversar com as pessoas quando elas dizem assim, não é porque isso é muito difícil, não é porque eu já tentei por aqui, por ali, não consegui, já falei com fulano, já falei com ciclano. Eu amo quando as pessoas dizem isso, porque eu só me lembro do que a Bíblia fala aqui. E por um acaso, há coisa que seja difícil demais para Deus? Pode estar difícil para quem for, irmão. Para nós está facinho, facinho. Diga para mim, está facinho. Sabe qual é a resposta do anjo? Para o Senhor, por um acaso, a coisa demasiadamente difícil? E ele diz, daqui a um ano. Diga, daqui a um ano. Não, diga crendo, pelo amor de Deus. Daqui a um ano. Eu gosto porque o anjo é profético e específico. Ele é exato naquilo que ele vai dizer. Ele, pô, não se preocupe não, que é daqui a um ano.
Os profetas hoje precisam ter essa mesma ousadia de dizer daqui a 1 ano. Ele diz daqui a 1 ano. Eu sei que aqui quem está falando é um anjo do Senhor, mas o anjo nada mais é do que um mensageiro. Os profetas também são mensageiros, amém? Ele está falando pelo Espírito de Deus, assim como também nós falamos quando profetizamos. E ele diz, olha, daqui a 1 ano, eu vou voltar aqui. E ele diz, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Ele não diz assim, ó, eu vou voltar e a Sara vai ter depois um filho. Não, eu vou voltar e a Sara já vai estar com um filho. É mais ou menos isso que eu estava dizendo. Olha, ela já vai ter um filho quando eu voltar. Sabe, irmãos, para quem riu, como Sara riu naquele momento, riu do que o anjo falou, riu talvez de Abraão. Eu fico imaginando depois Abraão contando para ela, minha filha, e agora nós vamos precisar trabalhar, porque o anjo disse que a gente vai ter um filho. E eu fico pensando Sara rindo, dizendo assim, rapaz, agora além de velho, está ficando doido. Não está vendo? Olha a minha condição, olha a sua condição. Mas, irmãos, uma coisa é certa. Eu fico imaginando depois que Sara pegou, agarrou aquela promessa para ela também, porque em algum momento Sara agarrou, porque se Sara não cresce, aquilo não ia acontecer. E se aconteceu é porque também Sara precisou crer junto. Afinal de contas, era ela quem ia literalmente gerar a promessa, não é? Então, houve um momento em que o coração de Sara virou e ela passou a crer junto com Abraão. E eu fico pensando depois, ela passando pelas ruelas, pelas vilas, pelos lugares onde tinha lá o povo. Eu posso imaginar? Você me deixa imaginar? Ela imaginando ali, e ela passa, eu fico imaginando ali, ela passando e ela dizendo, eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. E o povo olhando, rapaz, a mulher depois de velha, o marido dela nessa condição, não tem chance. Ela está ficando doida, começavam a rir dela. Se fosse aqui no Ceará, iam dizer que ficavam mangando dela. Começavam a mangar. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? É que quem riu de Abraão, quem riu de Sara, quem duvidou, depois precisou ouvir o choro do bebê. Era depois Sara levando Isaac para lá e para cá, e o povo ouvindo Isaac chorando, menino, isso não é o menino do Abraão e da Sara. Mas, meu Deus do céu, não é que eles tiveram o mesmo menino? Eita, meu Deus do céu, tiveram, foi Deus, vale, meu Deus. Precisaram depois ouvir o choro do bebê. Ei, eu declaro em nome de Jesus que quem riu daquilo que o Senhor te prometeu, vai ouvir o choro desse bebê. Vai ouvir, irmão, o choro. Vai ouvir o barulho causado por aquilo que você gerou. Vai ouvir as consequências e a manifestação do que você gerou. Pode ser que o que você está crendo para gerar não seja um bebê. Eu criei durante 20 anos para gerar o meu. Está ali, graças a Deus, está lá. Não só chora como ri. É a nossa alegria. 20 anos nós cremos, irmãos. 20 anos nós esperamos. Até que um belo dia como outro qualquer, o Senhor decidiu fazer. Não tinha nada diferente naturalmente falando, mas o sobrenatural de Deus operou e nós tivemos que ver, que provar, que gerar, que desfrutar da promessa cumprida. E hoje não só quem vê ele tem que ouvir o choro, como também tem que ouvir o riso, tem que ouvir as falas dele, tem que ver ele correndo. Porque quando Deus faz é assim, para Deus não há impossíveis. E para quem crê, tudo é possível. A mão do Senhor está operando. E tudo o que é possível é com a gente. O que era o possível de Sara e Abraão? Era eles trabalharem para ter um menino. Quantos estão entendendo? O possível é com o homem. O impossível é com o Senhor. O impossível era gerar num ventre que já era estéril e que ainda por cima era envelhecido. Através de um homem que também era envelhecido. Mas o impossível, irmão, é com Deus. Diga, tudo que é possível é comigo. Mas o que é impossível é com o meu Pai. É aquela hora que você diz, não, isso aí quem resolve é o papai. Isso aqui eu não resolvo não, quem resolve é o meu Pai. A Bíblia fala claramente em Daniel, no capítulo 11, verso 32, a gente está chegando ao fim. Que o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e faz proezas. O que nós precisamos saber e conhecer é o Deus que nos fez fortes. Se nós conhecemos bem a palavra, se nós nos esforçarmos, irmãos, para compreender as escrituras, as verdades preciosas que estão contidas aqui nesse livro santo, se nós nos esforçarmos para termos relacionamento com Deus e intimidade com Ele, a despeito de ter petições para serem atendidas, nós vamos começar a ver que, conhecendo Ele, nós nos tornamos cada vez mais fortes e também fazemos coisas extraordinárias. Proezas eram coisas extraordinárias. E sabe, eu quero concluir com isso aqui. Em Atos, no capítulo 11, no verso 21, a Bíblia falando sobre o início ali da igreja, conta que a mão do Senhor estava com eles.
e que muitos crendo se convertiam ao Senhor. Diz claramente que a mão do Senhor estava com eles, ok? A Bíblia diz em Atos 11, 21, que a mão do Senhor estava com aqueles homens. E que por isso, muitos criam e se convertiam ao Senhor. Agora veja, em Atos, no capítulo 19, alguns capítulos depois, não muitos, a Bíblia diz, no verso 10 e 11, que Deus fazia, pelas mãos de Paulo, milagres extraordinários. Veja, a Bíblia nos conta que a mão do Senhor estava com eles. Estava sobre eles, lá em Atos 11. A mão do Senhor estava com eles. Em Atos 19, a Bíblia vai dizer que pelas mãos de Paulo, não são as mãos do Senhor mais, são as mãos de Paulo, milagres extraordinários, fora do comum, fora da ordem, coisas que eram impossíveis, improváveis, incomuns, aconteciam pelas mãos de Paulo. Como é que é possível pelas nossas mãos coisas impossíveis e extraordinárias acontecerem? Porque a mão do Senhor está conosco. Coisas impossíveis, incomuns, milagres ordinários, que são os comuns, e os extraordinários também acontecem por nosso meio. Ei, querido, sabe quando a mão do Senhor está sobre você, as suas mãos passam a operar coisas que só o sobrenatural poderia fazer. Você pode olhar para as suas mãos aí, levante suas mãos assim à altura do seu rosto mais ou menos e diga assim comigo: pelas minhas mãos, milagres extraordinários acontecem. Abra os seus olhos, olhe para as suas mãos e diga: pelas minhas mãos, milagres extraordinários acontecem. Ei, irmão, é pelas suas mãos, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está operando eficazmente. Poder está com você, força está com você, porque a mão do Senhor é com você. Coisas incomuns, milagres incomuns e extraordinários vão acontecer por meio da sua vida. Não é se, é quando vão acontecer, irmão, porque vai acontecer. Fica pronto, as suas mãos são ungidas, você é ungido, tudo que você toca é ungido. Quando você chega, o lugar onde você chega é ungido pelos seus pés. Quando você toca em alguma coisa, aquilo é ungido pelas suas mãos. Quando você entra em algum lugar, aquele lugar muda o cenário por sua causa. Por quê? Porque a unção está com você. Você tem a unção, você carrega a unção. E aquilo que você faz é ungido por Deus. Ei, fica pronto para isso. O irmão Reagan diz isso, que a unção ela é transferida por associação, por ambiente, por influência. Você é um transferidor de unção. Você recebe da unção, mas você também é um transferidor poderoso de unção. Eu declaro em nome de Jesus que a unção em você vai mudar pessoas, vai mudar lugares, vai mudar ambientes, vai mudar influências, porque você é ungido, porque a mão do Senhor está contigo. Coisas incomuns vão acontecer. Se prepara para você entrar na casa daquele familiar seu e ele dizer: ei, eu não criei antes não, nada disso não, mas eu quero que você ore por mim hoje, porque eu não estou muito bem. E você pregar e ele se converter. Fica pronto para lá no seu trabalho, aquele povo ficar perseguidor do evangelho, começar a dizer: ei, por que tu não faz aqui um momento de oração para a gente? Fica pronto, irmão, para coisas incomuns acontecerem. O incomum, o impossível, não é só você receber seu carro, sua casa, tudo isso aí é lícito. Deus também tem isso para nos dar. É dele, para ele, por isso que vem para nós. Mas, irmão, fica pronto para coisas incomuns acontecerem, para o avivamento que você tem vivido, alcançar outras pessoas. Deus não te avivou para você ficar contido numa caixa, não. Deus não te avivou para você ficar nessas paredes. Deus avivou você para você avivar onde você passar. Onde você chegar, pessoas vão conhecer o poder do Espírito Santo de Deus, vão saber o que é a mão de Deus operando, porque você tem a mão de Deus sobre você. As suas mãos vão fazer coisas incomuns. Em vez de oferecer paracetamol e dipirona, se alguém disser que está com dor de cabeça, você vai dizer: eu vou orar por ti, deixa eu botar a mão na tua cabeça. Não precisa nem expulsar os demônios. Quando a unção chegar, os demônios já se vão. Só fica pronto, irmão, vai acontecer. Eu vou dizer para você, daqui a um ano, se eu voltar aqui, se o Senhor me permitir, você vai estar com o menino na mão. Daqui a um ano, fica pronto, porque tem coisas que você vai provar e você vai ver. A Bíblia fala isso em Salmo 34:8. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você vai não só experimentar, mas você vai ver. Você não vai só ouvir falar. Chega de você ser testemunha daquilo que Deus tem feito na vida de outros. Chegou o tempo de você experimentar, de você provar. De você provar no sentido de experimentar, mas de você provar no sentido de ter a evidência. Está aqui, Deus fez. Pode viver porque Deus é bom. Está aqui, foi Deus.
Ficou claro para você que vai ser você quem vai viver isso, amém? Talvez você fique se perguntando assim, mas eu não sou a pessoa, eu não sei se é comigo, se vendo como menor. Ei, Gideão também era assim, mas ele foi o homem escolhido por Deus para fazer vencer um povo inteiro, através de um número mínimo de combatentes. Por que isso é possível? Porque a mão do Senhor estava com eles. Por fim, entenda isso. A Bíblia fala em Lucas 1:45, bem-aventurados os que creram, porque neles serão cumpridas as palavras que foram ditas. Eu disse muitas palavras nessa noite, mas aquele que crê, irmão, fica tranquilo, vai ser mais do que feliz, porque vão se cumprir as palavras que foram ditas. Se você pegou a palavra hoje, sabe, a palavra é algo que a gente precisa fazer, como a Bíblia diz, lambando, agarrar a palavra. Você agarra isso, e quando você agarra, irmão, está com você, é seu, vai se cumprir em você. Amém? Fica pronto. Talvez não se cumpra em quem está do teu lado, mas se você agarrou, se você pegou, é seu, acabou, é ponto final, tá? Prego batido e ponta virada. É a promessa que vem de Deus para a sua vida. Força, poder, riquezas e honra, a mão do Senhor operando sobre a tua vida no nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. É bom demais, essa igreja é uma igreja muito avivada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ouvi de pregadores, fontes muito seguras, de que essa é a igreja mais avivada dessa região. Eu vou levar o mesmo testemunho, viu? Se alguém se levantar como uma igreja mais avivada, eu falo para eles também, mas se não, até lá é vocês. Você pode levantar suas mãos bem alto. Pai, muito obrigada pela tua palavra nessa noite. Nós semeamos a tua palavra e eu creio que ela vai produzir muito fruto no coração e na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, assim como nós vimos hoje, coisas incomuns e extraordinárias acontecendo através deles. Pai, eu declaro testemunhos nascendo e brotando dessa mensagem que foi dita hoje. Não para a glória de homens, mas para a tua glória, porque só o Senhor é digno e merecedor, Pai. Eu te louvo porque a tua palavra é fiel e verdadeira. E para ti, Senhor, não há monte impossível e intransponível, mas sim há montes que se tornam em planície, em terra plana, em campina, por causa do poder da tua palavra e pelo poder do Espírito que o Senhor tem nos dado. É que nós cremos que é assim. Eu declaro em nome de Jesus o impossível sendo experimentado por esse povo. Pai, testemunhos que são fora da curva sendo dados nesse púlpito. Pai, em nome de Jesus, telefone tocando, mensagem chegando, de respostas que o Senhor tem dado aos teus filhos nesses dias. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que coisas que antes demorariam anos para acontecer, vão levar dias. Eles verão em poucos dias o cumprimento daquilo que o Senhor tem dito agora a eles, Pai. Em nome de Jesus, dê a eles tudo aquilo que eles têm crido, que têm pedido, que têm orado e têm declarado no nome de Jesus. Muito obrigada por esse povo sendo um povo frutífero e as colheitas sendo abundantes no nome poderoso de Jesus. Você crê nisso também? Amém. Obrigada, gente. Amo vocês. Pastor. Aleluia. Parou porque quis. A gente estava pronto, gente? Ó, a gente estava pronto, era para ter engatado aí a 7ª marcha e ido embora. Glória a Deus, eu sei que você foi grandemente abençoado, amém, irmão? Não tem como não ser abençoado. Aleluia. Obrigado, reverenda, por nos servir tão excelentemente, né? Maravilhoso, estamos realmente abastecidos. Amém? Vamos chegar domingo, vamos chegar lá, né? Vai dar certo passar os avisos aí? Show. É porque faltou internet aqui na igreja, eu fiquei meio... Glória a Deus. Deixa eu ver, aqui todo mundo é crente, todo mundo da igreja. Deus é bom. Não vou nem fazer os apelos, a não ser se tem alguém que queira receber o batismo no Espírito Santo. Se você está aqui, que eu acho difícil, não foi batizado ainda, eu conheço todo mundo. Mas pode ser que tenha alguém que não seja batizado, você quer ser batizado do Espírito Santo, é só você vir aqui, esses jovens vão orar por você, você vai sair daqui cheio do Espírito. Amém? Tem alguém? Glória a Deus, todos cheios? Glória a Deus, obrigado pessoal. Deus é bom. Então deixa eu dar aqui alguns avisos para vocês. Aleluia. Está atualizado aqui o meu? Show. Então, nos dias 22 e 23 de agosto, nós teremos a nossa conferência de mulheres. Glória a Deus. Com a irmã Rossana Lira e a irmã Mona Lisa Oliveira. Vai ser
um tempo poderoso, amém? Os ingressos já estão à venda, você já deve, mulher, você já deve fazer sua inscrição, certo? Não deixa para a última hora, nós precisamos nos programar lá no link, né? O link está lá na nossa bio no Instagram, ou você procura a irmã Mona Lisa, a irmã Valdenora, a irmã Thalita, qualquer pessoa da liderança vai lhe ajudar. E as blusas já estão também disponíveis, né? Aí. Tá bom, terminou esse aviso já. R$50. Amém? R$50, irmãos, é um valor. Essa música aí eu sei qual é, essa música eu conheço. É onda demais. R$50, irmãos, a blusa, certo? Eu achei esse valor muito bom, muito... Vou passar, procura a irmã Mona Lisa e você vai ver o modelo mais fácil lá. Amém? Amanhã nós vamos estar dando o nosso treinamento do Verbo no Lar, certo? A partir das 19h30, amém? Nós estaremos fazendo esse treinamento. Se você já é formado no Rema e deseja participar do projeto no qual nós levamos a palavra de Deus para os lares, para as famílias, evangelizando, você pode falar aqui com o Magno agora, porque o Leandro não está aqui, nem o David. O Leandro está lá fora. Procura o Leandro, ele está lá fora, e ele vai pegar o seu nome, e você vai fazer parte desse projeto, certo? Se você também deseja ter um verbo no lar, no seu lar, também você vai procurar o Leandro e vai fazer lá a sua inscrição, e a gente vai analisar a viabilidade, o tempo, não é? E o modo que a gente vai fazer lá. São apenas 3 meses em cada lá, então não é algo pesado para ninguém, amém? Mas é uma porta para a evangelização. Então, nos procure para a gente avançar, pregando a palavra aqui em Caucaia, levando a palavra da fé e o amor, amém? No dia 27 de junho, excepcionalmente, às 19h, vamos ter o nosso culto de jovens com Jane Falcão, amém, irmãos? Glória a Deus, vai ser bênção demais. A Jane é uma ministra poderosa de Deus e os jovens vão ser grandemente abençoados. Lembrando que o culto sempre é aberto para todos. Aleluia. E nós vamos ter domingo, dia 28, 9h30 da manhã e 18h, o lançamento do livro Da Trombeta ao Trono, com o nosso amigo pastor Fábio Henrique. Glória a Deus. Tem um vídeo aí, eu faço questão de passar, que o homem está aqui, né? O homem está aqui, gente. Tenta dominar nossa Ei, rapaz, visão. você não falou nada, o homem está aí. Uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Eita glória. Está pronto para domingo? 2 cultos, venha preparado para adquirir o livro. Você vai ser grandemente abençoado, amém, irmãos? O homem está aqui, ó, está ouvindo aí. Aleluia. Os 2 cultos, hein? Traga pessoas também. Glória a Deus. Nós também vamos ter a nossa edição do Centro de Cura, 8, 9 e 10 de julho. Para maiores informações, procura a irmã B, irmã Karina. Amém? Já teve inscrições? Já teve? No instante enche, né? Mas você procura ela, ver se ainda tem vaga. E se tem alguém que está enfermo na sua casa, ou você tem alguma enfermidade que está ainda resistindo à sua fé, você vai unir a sua fé com a nossa fé no Centro de Cura, e esse mal vai ter que sair. Amém? Então, 8, 9 e 10 de julho. Vamos ter em agosto o nosso dia Verbo da Vida de Missões, que está um pouquinho distante ainda, certo?
Mas nós já estamos vendendo, né, as camisas. Então você procura o Vitor Cisnando, porque as camisas do Dia Verbo da Vida de Missões já estão disponíveis também. Era para ter a foto aí. Tem a foto das camisas. Glória a Deus. O modelo aí é fraco. O modelo que eu digo a pessoa. A camisa é bonita, mas o modelo da outra camisa é mais legal. Melhor. Amém? Você procura lá o Vitor Cisnando e ele vai lhe ajudar a adquirir. Qualquer coisa fala com a Valda também, que a Valda também sabe tudo que está acontecendo. Nós também estamos com o projeto da leitura da Bíblia em um ano, para que você fortaleça a sua fé e cresça no conhecimento da palavra de Deus, ok? Tem aqui o QR Code do grupo, você entra aqui nesse grupo, lá vai ter suporte, né? Você vai ser ajudado nessa leitura, vai ter explicações e você ainda pode acionar lá pessoalmente, tirando todas as suas dúvidas, para que você avance crescendo e aprendendo a palavra de Deus, ok? Lembrando a vocês que as fotos deste culto estão lá no nosso canal do Telegram e você pode acessar também através desse QR Code aqui que está no telão. Então você vai lá e pega a sua foto, posta lá e marca o Verbo Caucaia. A nossa livraria está funcionando, nós temos mais de 200 títulos da Palavra da Fé, para abençoar a sua vida. Também os livros da irmã Mona Lisa Oliveira, Saciando os que têm fome, e da irmã Juliana Paixão, Deus quer te usar. Brevemente, o pastor Fábio Ribeiro também vai estar lá, na nossa livraria. Procura o Rafael, cadê o Laguna? Está ali atrás. E seja abençoado na leitura de um livro. Amém? Nosso departamento infantil pede que os pais peguem os seus filhos imediatamente após o término do culto. Pedimos também que não tragam crianças com sintomas gripais, ok? E os jovens avisam que vai ter cantina em prol do JPN e é canja. Eita, só dá para uns amigos meus ali, canja logo, ó. Glória a Deus. Você foi abençoado, irmãos? Eu fui grandemente abençoado, obrigado Samiri, foi top demais. Eu sei que todos foram abençoados, vão na graça e na paz e pratiquem a palavra que vocês receberam. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé.
Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br.